é muito importante essa questão e trazer a Angela Merkel, porque, sim, ela foi uma grande interlocutora de Vladimir Putin, na medida em que ela sempre o respeitou como chefe de Estado e político que era representante do leste europeu, provavelmente deve ter tido lá suas diferenças, como todos têm, né? Eles não precisam se amar os chefes de Estado, mas eles precisam, sim, manter uma equidistância e um respeito, sobretudo uma cortesia, uma urbanidade. E isso esses aspectos ela conseguiu desenvolver na relação com Putin. Falava russo, né, porque ela era originária da Alemanha Oriental, assim como Putin fala alemão, na medida em que trabalhou na Alemanha enquanto pertencia à KGB. Então, sem dúvida nenhuma, ela foi muito importante. Né? Não foi por causa dela que não houve, não chegou a esse estranhamento militar desse momento, mas ela ajudou muitíssimo. Né? Porque se nós pensarmos na história desse conflito, ninguém faz uma guerra, ou seja, invade ou usa a força para solucionar uma controvérsia ou resolver um mal-estar com um país vizinho de uma hora para outra. Né? Então, o que nós estamos vendo foi um mal-estar, uma insatisfação por parte da Rússia, aí, por meio de seu representante Putin, há uma história que já vem há algum tempo. Né? Se a gente buscar a razão remota desta invasão, desta guerra, ou do uso da força para resolver uma diferença, para resolver uma controvérsia, nós vamos encontrar lá no fim da Guerra Fria, quando Estados Unidos, OTAN e Rússia, e aí a União Soviética, fizeram um acordo de desmembramento da União Europeia, da União Soviética, desculpem, e o fim do Pacto de Varsóvia. Em contrapartida, o compromisso dos Estados Unidos e OTAN de a OTAN, enquanto organização militar, não avançar para o leste europeu. Então, já estamos lá num cenário, digamos que conta aí um dado histórico importante. Então, depois vieram outros presidentes, aí sai Gorbachev, entra Yeltsin, depois aí já vamos encontrar o Putin. Então, há aí uma estaca no passado. Há uma outra causa menos remota do que essa, que digamos que é uma causa contemporânea, mais atual, né? Que é a tomada do poder, quer dizer, Putin, quando a partir dos anos 2000 faz a sua entrada no poder, ele já vem com essa ideia de rever um pouco aqueles marcos de fronteira depois do fim da Guerra Fria, quer dizer, aquela divisão, ele já bota na cabeça que aquilo não é satisfatório. Ele já entra no poder com esse mal-estar do avanço da militar da OTAN, ele já entra com essa preocupação da influência ocidental, chegando muito perto das fronteiras da Rússia, e isso também acresce ao caldo de cultura. E o último, digamos, mais recente, é quando Zelensky ganha as eleições, em 2019, quando nós sabíamos que a Ucrânia, ora tinha um presidente pró-Rússia, ora um pró-Ocidente, mas Zelensky entra em 19 pró-Ocidente, declaradamente, né? Tentando, desde 2008 já houve um pedido da Ucrânia para entrar para a OTAN, quer dizer, ele reforça essa intenção, mantém relações muito profícuas, comerciais, sobretudo diplomáticas, com a União Europeia, então dali já começa um mal-estar ainda maior, já em tempos modernos, que nós vimos com 2014, a anexação da Crimeia, entrada de Zelensky em 2019. Bom, tudo isso levou a esse caldo de cultura, né? Foi impossível para Putin, com o seu temperamento, buscar uma solução, digamos, dessas diferenças, né? Dessa insatisfação por meios pacíficos, né? Não optou, depois da diplomacia, pelos meios jurídicos, que há meios jurídicos para a solução de controvérsias até o uso da força, e ele foi da diplomacia, à moda russa, ao uso da força. Então, é algo que era previsível, algo que já estava sendo anunciado, era algo que, inclusive, Bill Clinton já
havia, nos anos 90, lá em 98, conversado com o Senado e pedido para que o Senado se manifestasse sobre o Senado americano, então condutor da política externa, se manifestasse sobre se Estados Unidos estavam ou não de acordo com a expansão da OTAN para o leste europeu, quando então lavou as mãos e deixou o assunto por conta do Senado, que emerge com a resposta sim, OTAN segue a sua trajetória. Então, isso tudo, no plano da geopolítica, não era esperado, mas estava no campo da previsibilidade razoável, havia uma razoável possibilidade de que isso acontecesse, sobretudo, estando à frente do governo russo, alguém com a trajetória e o perfil político e psicológico de Putin. Sim. Então, Angela Merkel, de uma certa forma, ela se movia bem nesse tabuleiro. Se você me pergunta quem eu acho que poderia entrar agora e trazer um pouco de alento, ou talvez uma expectativa de um acordo de paz, nesse momento eu concordo com os colegas, não vejo um estadista do gabarito que nós precisaríamos para essa negociação, ou para sair à frente de uma equipe de líderes ocidentais em prol da paz, em prol da segurança internacional. Eu vejo a figura do Papa nesse momento, porque Putin é católico, é cristão, desculpem, respeita o Papa também tem uma relação com ele de cortesia e urbanidade, e é um excelente interlocutor. Eu traria para a mesa de negociação, para o cenário, eu buscaria Angela Merkel, assim como Bolsonaro trouxe no passado para nos ajudar no problema com o Líbano, o Michel Temer, que se saiu numa missão internacional muito bem, porque conhece a cultura, conhece a língua, enfim, tem uma bela trajetória. É possível, sim, chamar um estadista que já está, digamos, reformado, já está de licença, para voltar ao cenário político, sobretudo numa questão como essa. Eu traria Angela Merkel e traria, sem dúvida nenhuma, o Papa Francisco.